Boa tarde, né? Meu nome é Diego, sou presidente do DCE. Eu estou aqui, né, responsável por entrevistar o professor Giacometti, que é o candidato a diretor-geral do campus, né? Nós também vamos fazer esse mesmo processo de entrevista com os outros candidatos, né? O professor Wagner e o professor André Shikemoto. E a entrevista ela vai se dar em 8 perguntas. 5 delas são perguntas, né, gerais, que vão ser feitas para todos os candidatos, e outras 3, né, específicas para cada candidato. Né, professor? Tudo bem. Então, vamos começar então? Só avisando o pessoal que na quinta-feira, dia 30, a gente vai estar à disposição para a apresentação das propostas, que vai acontecer no anfiteatro aqui do campus, no dia 30 de março, quinta-feira, às 15h30. A gente vai estar convidando os estudantes, os servidores do campus, para a gente poder apresentar as ideias, ouvir sugestões e poder estar apresentando o que a gente está construindo juntos. Com certeza. Também a gente vai deixar linkado junto com o vídeo a página do professor, né, da chapa do professor, Tá bom? Para a diretora aí, essas informações e outras também. Vocês podem acessar tanto na chapa do professor como também na página do DCE. Perfeito. Tudo bem? Então, professor, para a gente iniciar o processo, né, dessa entrevista, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco sobre, né, enfim, sobre o senhor, né, o que o senhor acha de mais interessante sobre o seu histórico profissional. Tá. E depois, pegando um gancho também, um pouco sobre a sua percepção da realidade atual da UTF, né, especificamente no nosso campus. Tá, joia. Bom, só para resumir um pouco, né, hoje estou com 49 anos, a minha carreira profissional ela começou em 1986, quando eu estava fazendo 2 anos de engenharia elétrica. Acabei trancando o curso em 87, porque fui aprovado no concurso do Banco do Brasil. Comecei a trabalhar no Banco do Brasil em 88. Fiquei no Banco do Brasil até 1996, foram praticamente 9 anos de experiência profissional no mercado, trabalhando com atendimento ao público, fui caixa de banco, fui gerente de equipe, fui instrutor da área de qualidade dentro do Banco do Brasil. E aí quando eu entrei na UTFPR, na verdade na época era o Cefet ainda, eu tinha trancado o curso de engenharia e comecei a fazer a faculdade na área de ciências e me habilitei em física e matemática, tanto que meu concurso aqui na UTFPR na área de física. Comecei a dar aula de física aqui no então Cefet Paraná, no nosso campus, em 1997, 96, né, praticamente. E logo que entrei aqui já enfrentei alguns desafios. Fui convidado para atuar na divisão de relações empresariais do campus e continuei dando aula. E assim, o que eu posso considerar de mais importante na minha trajetória foi quando eu comecei a trabalhar com um programa de empreendedorismo e inovação, que se iniciou em 2002. Logo depois que eu voltei do mestrado, acabei fazendo mestrado na área de administração, eu fui incumbido de implantar o hotel tecnológico, naquela ocasião, e eu fiquei praticamente 9 anos trabalhando até o início de 2010 como coordenador do programa de empreendedorismo. E aí essa trajetória me proporcionou muitas experiências, participei de vários eventos relacionados ao empreendedorismo. A gente conseguiu implantar o hotel tecnológico, a incubadora de inovações aqui no campus. Participei com muita parceria com o governo do estado, com o Sebrae. A gente fez a formação dos primeiros empreendedores aqui do campus. E esse foi um processo muito rico. Então, eu considero que assim, dentro da minha trajetória profissional, essa experiência empreendedora foi muito, muito importante. E também depois acabei me envolvendo com atividades do ensino mesmo. Em função da minha formação, eu acabei me afastando para doutorado no ano de 2010. E aí fiz o doutorado em administração. Quando eu retornei em 2014, eu me envolvi no grupo de gestão, porque estava envolvido com pesquisa na área de gestão. Comecei a atuar no ensino também com o grupo de gestão e acabei me habilitando a ser docente efetivo do mestrado lá de Curitiba, na área de gestão. Tanto que tenho uma orientação lá em Curitiba, estou trabalhando nesse programa. E aí em 2016, no ano passado, acabei sendo convidado para atuar na diretoria de graduação. Foi um momento difícil no nosso campus. Aí falando agora um pouquinho do cenário atual da UTFPR, naquele momento, que houve todo um problema relacionado à gestão, o professor Moselli acabou assumindo o campus no final de 2015 e me convidou no início de 2016 para ajudar a, vamos dizer assim, colocar o trilho, o trem de volta no trilho, porque a UTFPR estava com um problema muito sério e eu aceitei esse desafio, de contribuir para regularizar a nossa situação.
Hoje a gente conseguiu já avançar bastante em relação aos problemas, aí tem outras questões que vão falar sobre isso, mas a gente pode adiantar que a situação do campus hoje é bem satisfatória. Eu acho que o processo eleitoral que se inicia é muito importante, né, colocar em discussão as ideias, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa universidade. Perfeito, professor. Então, então dando continuidade, né, mas antes de a gente entrar propriamente nas pautas mais relativas, né, às ações que um diretor-geral pode assumir, né, se no caso do senhor ser eleito, a gente queria saber qual que é a sua opinião em relação ao modelo, né, que foi adotado para o processo da escolha, né, nessa consulta para a escolha do novo reitor. Sim. Mais especificamente, a gente gostaria de saber, professor, qual a sua opinião sobre as proporções dos pesos dos votos, né? Quem sabe, né, que aprovado por Comune, né, a proporção é 80% para os servidores, né, que engloba professores e técnicos, só que a gente sabe que dentro desse 80%, né, a proporção não é igual, até porque existem mais professores do que técnicos, e os outros 20% é dos estudantes, né? Sim. E além disso, também a gente queria saber a opinião do senhor em relação ao período, né, proposto, que é de média 15 dias, e, por fim, né, a ausência da possibilidade de um segundo turno, né, repetindo basicamente o processo de como foi a consulta para o novo reitor. Né? Tá certo. Bom, em relação à questão dos percentuais, essa é uma decisão que foi tomada pelo COUN, né, teve uma deliberação que foi definido nisso no regulamento, e a gente acaba cumprindo isso, mas uma opinião sobre isso, eu acredito que um percentual, não sei se 1/3 para cada segmento, ou 70% em 30%, né? Porque não sei se vocês sabem, lá alguns anos atrás, nos processos eleitorais de escolha de diretores, esse percentual dos alunos era 10%. Sim. Hoje aumentou para 20%, foi dobrado, né? Eu acredito que poderia ser 30%. Aí o pessoal questionar por que não é peso igual, né? Tá certo que os estudantes têm uma participação muito efetiva no processo eleitoral, e aí o argumento que se coloca é que os estudantes ficam, vamos dizer assim, 5, 6 anos na universidade. Muitos não conhecem, às vezes, a trajetória dos candidatos, então talvez por isso se tenha colocado essa definição de pesos. De modo geral, as outras universidades, pelo que eu tenho visto, muitas seguem o padrão 70-30. Talvez fosse um caminho aí para os próximos pleitos, né? De repente ampliar um pouco essa participação. Na verdade, hoje, né, eu até anotei aqui, de 54 universidades federais hoje no país, 38 adotam um modelo paritário para consultas para cargos eletivos como a direção e reitoria. Então a gente percebe um pouco, né, nessa relação com o TFPR com esse comparativo dentro do país. Né? Mas acho que é uma questão que pode ser levada adiante para nos próximos a gente de repente rever isso. Não vejo problema quanto a isso. Mas o senhor, por exemplo, como, né, supostamente como um conselheiro universitário, o senhor estaria a favor da paridade ou o senhor acredita num outro modelo de proporções de peso para as três categorias? Que podemos avançar. Acho que pode ser feita uma análise mais concreta e de repente ouvir as outras experiências nas outras universidades e colocar em discussão. Eu acho que isso tem que ser levado adiante. Eu acredito que uma proporção um pouco maior para os estudantes seria mais bem-vinda. Né? E em relação ao período, né, de campanha, realmente é curto. Né? A gente tem pouco tempo também para apresentar as ideias, as propostas, e também é um período, né, bem desgastante, mas faz parte do processo. Assim, mas o que o pessoal tem que procurar olhar também é que o candidato, né, ele tem toda uma trajetória dentro da universidade. Então, na verdade, a gente está fazendo, vamos dizer assim, campanha já há bem mais tempo do que isso, porque a nossa vida é aqui dentro. Né? Então, basta vocês conversarem com quem trabalha com a gente, como é que a gente trabalha, como é que é o estilo de gestão da pessoa, para vocês conhecerem. Eu sou suspeito em dizer aqui como é que eu sou. Então, por isso que eu recomendo que vocês façam essa conversa com servidores aqui que estão há muito mais tempo do que vocês aqui, os estudantes na universidade, para conhecer como é que é a pessoa. Né? Cada um tem a sua história, as realizações que fez. A gente está num processo muito democrático. Então, esse período, né, a gente tem que aproveitar bem, para a gente divulgar as ideias, ter uma conversa franca com os servidores, com os estudantes, né, e eu acho que aí é um processo de amadurecimento, né,
Se vocês forem olhar nosso país, tem um processo democrático muito recente. Né? A gente batalhou lá atrás, nas décadas de 80, para termos eleições diretas. Então as instituições também estão amadurecendo. Há muito resquício ainda de autoritarismo nas instituições. E eu sou um defensor de aumentar os espaços democráticos. Eu acho que cada vez mais, dentro das universidades e outras instituições, elas têm que ter o espaço de participação. E as pessoas têm que ter a tranquilidade para poder atuar de forma bem tranquila. Né? E aí você pergunta também a questão do segundo turno. Eu não veria problema nenhum de ter um segundo turno. No caso, o nosso campus tem 3 candidatos. Não vejo problema quanto a isso. É uma questão de seguir o regulamento atual. Não teria problema se houvesse um segundo turno. Né? E o que mais? Acho que é isso, né? Sim. Dando continuidade, professor, a gente sabe, né, que os diretores de setores, né, como o diretor de graduação, qual o senhor desempenha esse cargo hoje, extensão, planejamento e outros, né, são ocupados por pessoas indicadas pelo candidato que será eleito diretor-geral do campus, certo? Então, nós gostaríamos de saber se o senhor já possui nomes para ocupar essas vagas e se o senhor já possui, quem são eles e quais foram os critérios utilizados para essa escolha. Bom, veja bem, no processo eleitoral, né, a gente obviamente vai analisando isso. Né? A gente ainda não definiu nem questão de cargos. Eu acho que é muito complicado, eu não me sinto à vontade de fazer isso antes. Né? A gente, uma vez que chega a ser eleito, a gente vai sim ouvir as pessoas que estão envolvidas nos diversos setores, olhar o perfil do cargo e olhar o background que a pessoa tem, né, que o servidor tem para ocupar o cargo. Obviamente que eu vou consultar as pessoas sobre as competências de cada um para tomar uma decisão mais acertada. Né? E aí eu acho importante ouvir, né, a comunidade, né, em relação aos setores, pegando, por exemplo, uma diretoria como a DIR-PPG, que é a diretoria de pesquisa. Obviamente as pessoas que se habilitam, né, têm que estar em programa de pós-graduação, né, tem que estar atuando, né, nos programas e publicando, conhecedor da área. Então isso tem que ser um critério muito importante de olhar o que a pessoa tem de competência. Certo. Né? E, professor, a sua candidatura, né, ela vem através de uma base, né? Existe uma base que o apoia. Mas, por exemplo, esses nomes necessariamente vêm dessa base ou o senhor não tem essa necessidade? A gente pode avaliar o grupo, o pessoal que está atuando aí, a gente não sabe, né, em quem as pessoas estão se apoiando, mas é importante ter uma abertura. Não significa que será somente o grupo que está me apoiando. A gente tem que olhar de um modo geral as competências e contemplar pessoas que realmente têm condições de atuar. Né? Então é óbvio que a gente tem que ter um cargo de responsabilidade, a gente tem que ter uma certa relação de confiança com as pessoas que vão estar à frente, né? Mas a gente tem muitas opções, graças a Deus nós estamos num campus que tem vários profissionais habilitados para assumir essas funções. Então, é importante olhar isso, né? A competência, o envolvimento, né, dentro da estrutura do campus e a experiência profissional. Acho que isso que conta muito para ocupar um cargo. E aí eu penso muito no desenvolvimento das lideranças. A gente está num processo de descentralizando um pouco as ações da DIRGRAD para envolver mais os chefes de departamento, dar mais autonomia, porque se as pessoas não tiverem oportunidade de ocupar os cargos, dificilmente elas desenvolvem competência para isso. Né? Então é importante oportunizar. Então a ideia é renovar, né, as nossas atividades. Né? Eu acho que assim, é importante observar de forma gradativa isso. Você não pode simplesmente, no primeiro dia que assumiu o cargo, né, zerou tudo, está tudo errado, não é por aí. Tem que olhar como é que estão os setores, tem que dar assim, uma oportunidade de transição de uma forma tranquila, porque não é tudo que está funcionando que tem problema, tem coisa que está funcionando bem. Então a gente tem que olhar isso, né, e fazer uma transição de forma segura e tranquila, que vai ser bom para a instituição. Né, uma coisa muito radical pode causar um impacto na instituição que não é legal. Né? Justo. Bom, professor, então, dando continuidade, né, caso o senhor venha a ser eleito, né, como o senhor viabilizaria
a participação efetiva da comunidade, né, nessa construção. Até mesmo, né, pode até ser feito um gancho em relação a essas indicações e também outros espaços, né, como a gente sabe, né, existe a possibilidade de conselhos e etc. Né, por mais que o COUNI, né, ele não regularize, a gente sabe que a autonomia, né, que o diretor ele possui, ele pode de alguma maneira buscar caminhos para transformar essa participação mais efetiva, né, para a comunidade. A gente tem colocado nas propostas, né, a questão do Conselho Universitário de Campos. Eu acho que é factível, é possível a gente implementar isso, a gente pode avaliar de que forma isso pode ser feito. Existe um campus no sistema que já está atuando nesse modelo, o campus Pato Branco. A gente tem a experiência do professor Demir lá, que é o diretor que fez essa implantação, a gente pode avaliar como é que foi feito lá, ver o que se adequa à nossa realidade, e é possível sim, está dentro da nossa proposta, a gente viabilizar isso, ver quais seriam a composição desse conselho, de forma a contemplar todos os segmentos acadêmicos, né, os alunos, né, os professores, os servidores, né, de repente até alguém da comunidade, até para ajudar a gente a tomar decisões. Porque muitas vezes é muita responsabilidade do diretor-geral de tomar uma decisão que envolve todo o campus. A gente tem que ouvir um conselho. E, assim, por exemplo, então existe a possibilidade desse conselho diretivo, né? Sim. Outras formas de participação que a gente pode encontrar é a designação de portarias, né? Envolver mais os alunos, dar mais oportunidade para vocês poderem participar de eventos, né? Isso é possível a gente oportunizar. E também ouvir mais, né? Acho que uma gestão mais participativa, a gente colocar assim as diretorias de portas abertas, ouvindo a qualquer momento, você não tem que marcar hora, a gente podendo atender, a gente pode já tá resolvendo os problemas. Inclusive a gente, né, no ano que eu tive na DIRGRAD, eu procurei fazer isso, né? Trazer mais, aproximar mais, né? Até o movimento estudantil, a gente fez algumas reuniões para resolver alguns problemas e dar continuidade a isso, né? A gente, nesse ponto, né, eu me coloco muito aberto, né? Quem já trabalhou comigo sabe que eu gosto de ouvir antes de tomar qualquer decisão. E muitas vezes decisões, né, em outras ocasiões foram tomadas sem ouvir as pessoas, isso não é legal. Justo. Professor, desculpa retomar um pouco sobre a questão dos conselhos, mas é que, só para esclarecer, por exemplo, né, a gente, de certa forma, esse conselho ele vai ter participação de técnicos, professores, estudantes, comunidade externa. Sim. O senhor já consegue imaginar ou passar para a gente um esboço de como seria a montagem desse conselho? Eu acho que antes de qual seria a proporção dos técnicos, dos professores? Como essas pessoas chegariam a esse conselho? Pois é, a gente tem que avaliar, né, dentro do que já está sendo, às vezes, utilizado em outro campus, de que forma a gente pode montar o nosso. Então, é importante, antes de definir que vai ser assim ou assado, formar uma comissão com os representantes, né, dos diversos segmentos para discutir o melhor formato que vai atender a nossa necessidade. Se vai ser um processo eleitoral, se tem membro nato, se não tem, quem deve participar. Eu acho que é um processo que tem que ser discutido. E aí, simplesmente chegar com o modelo pronto não resolve. É importante colocar em discussão, né? Pode ser que leve algum tempo para isso, a gente forma uma comissão para iniciar esses trabalhos. E a partir de uma decisão madura, né, uma discussão madura, o pessoal toma uma decisão de como deve ser. Então, certo. Né? E aí a direção acata a decisão da comissão. É mais democrático. Com certeza. Então, a ideia é construir então esse processo através de uma comissão própria para tratar de todos os procedimentos para construir esse conselho. Claro. Então, tudo bem, professor, dando continuidade, né? Bom, acho que essa questão ela é muito importante a gente enfatizar, né? Já que a gente vai tratar agora em relação ao caso de corrupção que a gente tem dentro do campus, né? Que é, infelizmente, né, uma marca registrada, né? Um fato, né, ocorrido aí, infeliz, né? E que a gente sabe que alguns servidores já foram exonerados nesse processo, né? Mas na perspectiva do estudante, né, a gente percebe uma sensação ainda de impunidade, né? Não é fazendo uma crítica vazia à comissão, né? Mas de fato houve uma falta de aproximação desse processo com a comunidade. Então, né, a não ser os relatórios finais, a gente pouco teve, né, diálogos em volta desse ponto, né? E aí eu queria dizer, né, eu queria saber do senhor, né, qual que é a avaliação que o senhor faz dessa postura,
né? E mais do que isso, né? Se o senhor fosse o gestor durante esse processo, né, que ocorreu, né, qual seria o que seria o que o senhor faria diferente, né? Como o senhor trabalharia para aumentar a transparência e a publicidade desses fatos, né? E, né, por último, a última questão ainda nesse assunto, se o senhor planeja implementar algum mecanismo de controle para evitar que esses fatos assim, né, se repitam. Tá. Né? Só para constatar um fato, de conhecimento, né, que, por exemplo, a gente tem acesso às questões financeiras da universidade a nível federal, né? E ainda assim esse escândalo ocorreu. Então é nesse sentido que a gente faz essa pergunta. Né? Então, vamos por partes então. Olha só, tem algumas coisas, né, em relação à questão da impunidade, não sei se o pessoal está sabendo, foram 2 servidores exonerados, né? O servidor Sandro e o professor Devanil, que acabaram sendo exonerados em função de tudo que aconteceu, né? A decisão do COUNE agora, na sexta-feira, foi em cima disso, né? Assim, providências foram tomadas, teve o BAD, houve um processo, aí o pessoal, a gente sempre foi informando o campus, os servidores, sobre o andamento. A gente não tem acesso aos autos, assim como todo mundo não teve, né? Mas aí existe uma coisa que é a questão do sigilo de justiça, né? Você não pode, às vezes, ter acesso, não é permitido por lei o acesso a certas informações. Aí tem que se esperar a conclusão do processo, né, que é um trâmite, né, legal, para que essa decisão seja efetivada, como agora está sendo finalizado no COUNE. Provavelmente o reitor vai emitir as portarias de exoneração, e aí a partir disso o processo segue para o Ministério Público, porque há ainda a questão do dano ao erário, né? E isso vai ser feito na sequência. E aí as pessoas também têm direito à ampla defesa. A gente não pode de imediato condenar ninguém, né? Você tem que respeitar o trâmite legal, né? Então, nesse sentido, a comissão está dentro da lei, né? E acredito que agora, com a finalização do processo, isso seja divulgado, né? De como é que foi todo o processo de apuração das irregularidades, né? Em relação a isso, você pergunta também... O senhor faria diferente, né? Em relação à transparência, né? Olha só, desde quando a gente entrou, né, foi sempre no sentido de resolver o problema, né? Na verdade, a gente pegou um momento difícil, a gente teve a coragem de assumir, porque, assim, com a experiência administrativa que eu tenho na minha carreira, eu não podia me negar a voltar, a resgatar a nossa autoestima, a imagem do nosso campus na comunidade. Eu não podia me negar isso. Muitos falaram que eu não deveria e tal, porque era um momento crítico e tal, mas assim, a gente assumiu esse desafio. E não é qualquer pessoa que aceita isso, de você enfrentar um problema, todo mundo fazendo crítica, e a gente assumiu para resolver muitas coisas. E a gente está fazendo isso. Então, talvez assim, um pouco tempo que a gente teve de gestão interina, né? Eu entrei em março do ano passado, a gente teve pouco tempo ainda para ser mais, vamos dizer assim, transparente, né? A gente procurou divulgar muita coisa, a DIRGRAD mesmo, né, divulgou junto aos departamentos acadêmicos, a todos os servidores do campus, todos os gastos que a gente fez na DIRGRAD, pedi para que os departamentos acadêmicos também fizessem isso, junto aos professores. A gente divulgou bastante, tudo que a gente está fazendo a gente está divulgando em relação ao nosso trabalho. Então a gestão interina, de certa forma, ela já iniciou um processo de mais transparência. Apesar de estar tudo lá no portal da transparência, tudo é divulgado lá, né? Mas é importante a gente emitir notas explicativas. Agora no final do ano a gente colocou na página as contas do campus, isso foi publicado nas televisões do campus aí, nos editais, e aí a gente está também aberto a qualquer dúvida que o pessoal tiver. E aí uma coisa importante que a gente fez no ano passado foi treinar o pessoal em gestão de contratos. E aí você pergunta, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça novamente? Tem que ter uma planilha de controle de gastos. Você tem muitos contratos no campus que tem um limite, né? Questão de gasto de combustível, questão de limpeza do campus, você tem que respeitar os limites. E se a gente tem uma planilha hoje, a gente faz esse controle, para saber se está tudo dentro da normalidade. Então é importante você ter
mecanismos de controle, e o gestor de contratos, né, a gente treinou todo o pessoal envolvido lá na diretoria de planejamento e administração na gestão de contratos. Foi formada uma turma, a gente trouxe um treinamento para cá, para que esse pessoal pudesse gerir o processo de uma maneira mais correta e adequada, né? E hoje nós temos vários profissionais que estão trabalhando com mais segurança, fazendo a gestão de contratos, e a gente está procurando divulgar isso e dar segurança para as pessoas trabalharem. Então é um processo difícil. Você imagina a gente assumir uma gestão onde você tem 24 servidores com um processo administrativo correndo. Como é que você faz com que esse pessoal continue trabalhando com esse barulho, né? E aí foi feito o processo, tudo correu dentro da legalidade, né? E a gente agora tem uma nova oportunidade, né, de resolvendo esses problemas aí. Eu acho que o campus no ano passado a gente conseguiu atender todas as demandas do campus com os recursos que a gente teve do orçamento. Os professores que precisaram viajar para apresentar trabalhos, os eventos dos alunos, a gente apoiou o evento do movimento estudantil, a gente apoiou todas as questões de compras, de material de consumo, para poder comprar novos mobiliários, computadores para o campus. A gente fez um trabalho realmente de usar o recurso de uma forma muito transparente e efetiva para o campus. Então, na verdade, assim, a nossa gestão ela está trabalhando para regularizar a nossa situação. A gente tem avançado bastante nisso, né? Não sei se faltou alguma coisa dessa questão. Acredito que não, acho que ficou bem claro. Eu sei que o senhor tenha mais algum ponto? Não, a gente tem procurado divulgar né, uma coisa que eu faço muito, né, e é do meu estilo de gestão, eu peço para as pessoas, e até peço para vocês também no movimento estudantil, tem um problema, vamos conversar para buscar a solução. A gente colocando na mesa, e aí eu me coloco bem aberto a isso, de uma forma tranquila, para a gente poder resolver os nossos problemas. É isso. Certo. Obrigado, professor. Dando continuidade, só vou pedir, né, para a gente inverter o suporte daí do vídeo, por questão do áudio. Mas, então, continuando aqui. Professor, então, né, como já foi, né, citado várias vezes aqui, né, o senhor ocupa o cargo de diretor de graduação no nosso campus, né? Esse cargo, como o senhor mesmo disse, é uma indicação feita pelo professor Moselli. Sim. Né? E ele, né, por sua vez, é o diretor interino escolhido pelo reitor para ocupar o cargo após a renúncia do professor Devanil, né? Isso antes da exoneração, antes de todo esse processo finalizado. Sim. Nesse sentido, professor, a gente gostaria de saber qual é o seu envolvimento com a antiga gestão da direção do campus, não só o diretor-geral, mas como os diretores de graduação, extensão, né? Citar o professor Eurico, o professor Baceto, o professor de planejamento agora que me fugiu o nome, que também, né, foi exonerado. E, além, né, do espaço do campus, né, também a sua relação com a reitoria, né, mais especificamente hoje com o atual reitor Pilate e a vice-reitora a Vanessa. Vamos lá. Olha só, como eu comentei no início, eu voltei do doutorado em 2010. Não, desculpa, 2014. Eu comecei em 2010. Quando eu voltei em 2014, isso ainda não tinha acontecido, havia uma investigação na época, né? O pessoal falava muito nisso. E eu voltei para a área de gestão, dando disciplina de empreendedorismo e gestão de pessoas nas engenharias. E naquele momento estava havendo uma discussão para a eleição de chefe de departamento, né? Então, até esse momento, a gente fazia oposição à gestão. A gente estava num processo, eu na verdade, quando eu voltei, não tive nenhum envolvimento nessa gestão passada, né? Eu sou uma pessoa que comecei a me envolver em 2016, quando o professor Moselli me chamou. Até então, eu voltei em 2014, fui eleito chefe de departamento de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, com praticamente 100% dos votos. O pessoal reconheceu meu trabalho lá. A gente implantou esse departamento, fizemos um trabalho de planejamento do departamento, porque os departamentos estão se estruturando, estão ganhando corpo e mais autonomia a cada dia, e a DIRGAD deu prosseguimento a isso. E aí, quando foi no início de 2016, que houve o afastamento, o professor Devanil se afastou, o professor Moselli foi chamado para
para assumir o cargo. E aí no início eu estava perplexo com a situação do campus, todo mundo estava, né? Falei, nossa, mas como é que acontece um negócio desse? E aí ele me convidou para assumir a batata quente, como se diz, né? E aí é aquela coisa, né? Ou você diz que não pode e tem outras coisas para fazer, que eu poderia ter feito isso. Mas eu achei importante aceitar o desafio, né? Porque é fácil assumir uma direção quando tudo está correndo bem, né? Quando você tem recurso, quando você está uma gestão de pessoas trabalhando empenhadamente. Quando acontece um problema, é que aí você tem que mostrar que veio. Então, nesse sentido, né, as pessoas têm que entender que, por mais que eu tenha me envolvido, eu tenho uma autonomia, tenho um pensamento de gestão muito maduro. E aí eu tenho 21 anos aqui dentro, trabalhando seriamente, desde a construção do nosso projeto de empreendedorismo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente tem um trabalho sério, né? Então, uma outra coisa que eu gostaria de comentar, quando eu estava no programa de empreendedorismo, de 2002 a 2009, eu fui presidente da rede paranaense de incubadoras e parques tecnológicos. Então a gente tem uma rede de contatos muito forte, né? E esse pessoal, a gente trabalhou para o empreendedorismo no Paraná, a gente deu força para o nosso movimento aqui, né? E é essa experiência que eu trouxe para a gestão. Então eu não tenho envolvimento com essa gestão passada. O que aconteceu lá, né, foi responsabilidade deles, foram punidos por isso, né? E a gente está com uma proposta nova. Tanto que a gente elaborou uma proposta de construir juntos uma nova gestão. E o movimento estudantil está sendo convidado para isso. A gente tem colocado, a gente ouviu vocês aí para formar as propostas. Vamos continuar discutindo essas propostas. Se tiver, a gente está ainda construindo, está em aberto. E uma coisa que eu falo para vocês, eu sou uma pessoa muito empenhada. E quando eu falo que eu vou fazer uma coisa, é porque eu vou fazer mesmo. Como aquela história da mensagem a Garcia, que eu até comentei com vocês, do soldado que tinha que levar uma mensagem a Garcia na ilha de Cuba, e ele disse que ia cumprir a missão. Então ele não sabia onde é que estava a Garcia, em Cuba. Ele desembarcou na ilha, entrou na floresta e entregou a mensagem a Garcia. O que significa isso? É você se propor a fazer e fazer de fato. Tem muita gente que fala que vai fazer e não tem condições de fazer. Você tem que avaliar os recursos que você tem e aonde você pode chegar. E aí eu digo para vocês que o que a gente está propondo, eu vou fazer. É uma questão de honra. É uma questão de prometer. Eu vou fazer. Tem uma equipe, um pessoal muito competente, os nossos servidores são muito excelentes, tem referências de processos. O pessoal da Cojet aqui que desenvolve os nossos softwares para resolver os nossos problemas, estão muito empenhados, pessoal competente. Então a gente tem pessoas capazes aqui dentro de fazer a mudança. Então nesse sentido, gente, pode ter certeza que, assim como eu me empenhei de melhorar os nossos processos na DIRGRAD, eu quero levar esse estilo de gestão para a direção do campus. Então é esse empenho, e eu sei que o pessoal que vai estar junto comigo vai me apoiar nisso e a gente vai muito longe com isso. Pode ter certeza disso. Não sei se eu fugi da pergunta aqui. Não, é isso mesmo. Então a ideia... sim, a questão da reitoria, né? Por mais que assim que a gente tenha alguma divergência com o Pilate, qualquer diretor que entrar tem que ter um bom relacionamento com a reitoria. Nós precisamos, muitas vezes, pedir apoio, recursos, viabilizar projetos. Então é importante ter um bom relacionamento. Por mais que tenha alguma divergência, a gente não concorda com tudo, mas a gente tem algumas ideias, a gente pode negociar. Então não é simplesmente cumprir todos os requisitos que a reitoria passa. A gente vai, logicamente, aquelas ações que são legítimas e vão trazer benefício para o nosso campus, nós vamos estar alinhados com a reitoria. E é uma coisa que tem que ser natural. O professor Pilate declarou apoio para a nossa campanha, a gente está fortalecendo a nossa campanha e é mais um que segue junto com a gente. Então, nesse sentido, a reitoria
tem nenhum problema de trabalhar com a reitoria e desenvolver os projetos de interesse do nosso campus. Então, as reivindicações nossas que forem legítimas, a gente vai levar para a reitoria. A gente tem que regularizar o nosso quadro de servidores. A gente tem 25 vagas de TAs pactuadas no MEC, e que vocês sabem muito bem que o MEC cortou qualquer contratação esse ano, mas que de repente pode ser retomado em 2018. A gente vai batalhar por isso, para ter que resolver os nossos problemas setoriais. Muitos setores estão precisando de TAs, os departamentos, as secretarias, os setores administrativos, né? Então a gente vai batalhar por isso, e a reitoria vai nos apoiar nesse sentido, a gente conseguir também recurso para financiar a construção de um novo RU, porque o nosso RU já está pequeno. A gente tem que viabilizar novos espaços para a ambientação dos estudantes. Vocês precisam de ter um local de ambientação, de convivência, né? Eles não têm lugar para ficar aí no almoço. Então a gente vai batalhar por isso. A gente está colocando isso como ação e a gente vai correr atrás, né? Pode ter certeza. Excelente, professor. Aí dando continuidade, né? A gente também citou bastante aí durante a entrevista, né? O currículo do senhor, né? Bem recheado nessas questões de empreendedorismo e inovação. E a gente queria saber, né, de uma maneira mais ampla, né, o que essa experiência pode ajudar na construção dessa gestão, né? O que o senhor consegue perceber, assim, que, né, a partir desse seu diferencial, o que o senhor traz de novo para a gestão da universidade? Olha só, eu tive uma trajetória empreendedora, né, em relação a desenvolvimento de estilo de gestão, e tive muitas oportunidades de participação em eventos. Fiz uma formação muito boa no Sebrae, não sei se vocês conhecem, que é o Empretec, que desenvolve competência empreendedora, né? E você ter isso, aquela questão de você realmente você se propõe a um objetivo e você não arredar o pé enquanto não chega lá, né? Porque tem muita gente que nada às vezes não chega no objetivo porque não teve firmeza, né? Então a gente tem que ter esse espírito de luta para buscar os nossos objetivos. Então, nesse sentido, todos os projetos que eu desenvolvi, né, a gente conseguiu recursos para construir o prédio da incubadora, construímos o ambiente do hotel tecnológico. Com o tempo, esse programa foi ganhando corpo, as empresas foram se graduando. Nós temos uma empresa muito conceituada aqui na cidade, que é a ForLogic Software, que nasceu aqui dentro. Tem também a Calibre Entretenimento, que se transformou na Octagon Games. Nós temos a Solution Web, que desenvolve sites na região, e várias outras empresas que estão se formando atualmente. Então, com esse corpo do empreendedorismo que a gente conseguiu construir no campus, isso foi muito bem utilizado pelas gestões para conseguir o espaço que nós temos hoje aqui atrás, que é todo esse espaço que vocês veem da construção dos novos blocos, o estacionamento que é aqui na esquina. Tudo isso foi conquistado por uma emenda parlamentar, né? E a ideia era a ampliação do programa de empreendedorismo. Então, foi isso que foi utilizado para conseguir os recursos. Porque o campus tem um programa de empreendedorismo de referência no estado. Isso é reconhecido na Amprotec, que é a entidade nacional de empreendedorismo. Nós temos um projeto sério de um parque tecnológico que está em andamento. Então, tudo isso, né, essa bagagem que eu trago é para contribuir tanto no ensino, como na pesquisa, como na extensão. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas é muita coisa para se fazer, que um docente tem que fazer. Mesmo na gestão, hoje eu leciono na graduação, eu leciono no mestrado, faço pesquisa, tenho um grupo de pesquisa, né, e ainda, quando é possível, a gente apoia os eventos que acontecem aqui no campus. Então a gente tem uma atuação bem forte, né, no sentido de como é que dá conta disso, né? Então eu falo nas minhas aulas de empreendedorismo que é a questão de administrar o tempo. É você colocar na cabeça aquilo que é urgente, que é aquilo que você tem que fazer imediatamente agora, que é essa entrevista que eu estou dando para vocês, é o aqui e agora, né? Aquilo que é importante, né? Eu tenho que programar um evento com vocês na quinta-feira, é urgente, quer dizer, é importante, daqui a pouco se torna urgente, né? E aquilo que é acidental, uma hora você vai ter que fazer. Então você tem que fazer um plano de ação, e nesse sentido, né, com conceitos simples de gestão, a gente vai aplicar no nosso campus,
tenho certeza que a gente vai envolver as pessoas, porque as pessoas querem se sentir valorizadas, né, dentro do trabalho. E a gente está ouvindo os servidores no sentido de resgatar essa autoestima, oportunizar treinamento para a gente resolver os nossos problemas, capacitar os servidores, oportunizar a participação em eventos, tanto de estudantes como de servidores. Isso a gente pode fazer. Então, dentro de uma gestão séria, a gente vai buscar contemplar isso, né, e a gente está com o canal aberto para isso. Então, nesse sentido, a experiência de gestão que a gente desenvolveu ao longo de 21 anos vai ser aplicada nesses 4 anos aí de gestão. E aí eu preciso do voto de vocês para chegar lá. Bom, professor, para finalizar então, uma última pergunta, né? Trazendo um pouco do histórico, né, desse período que o senhor teve como gestão na universidade, né? Sim. Então a gente teve no último semestre a implementação de um regulamento que delimitou o acesso ao campus após o horário de funcionamento habitual, né? Ou seja, depois das aulas do noturno, finais de semana e feriado, certo? Uhum. E houve, né, infelizmente, a não, né, consulta à comunidade nesse processo para aprovar esse regulamento, né? E aí, né, ainda sobre esse assunto, né, em seguida ocorreram alguns casos de coerção, né, as pessoas que estudavam no hall e na sala 24 horas nesses períodos citados, né? E não só isso, também em conjunto tiveram outras situações isoladas, né, de acesso ao campus e alguns excessos, né, de algumas dessas pessoas aqui dentro, né, que gerou uma grande discussão, né, dentro da comunidade e que depois acarretou diversas discussões entre a direção e o movimento estudantil, na qual nós estávamos presentes, né, eu como DCE e o senhor como diretor de graduação. E aí, né, nesse sentido, que a gente gostaria de saber um pouco, professor, sobre esse assunto, né, que é o acesso ao campus. Né? Então, que a gente queria saber um pouco da sua opinião sobre esse ocorrido, né, e todo o processo que se deu, né, e também, né, já aproveitando para o senhor contar um pouco sobre suas propostas para sistematizar tanto a circulação da comunidade interna e externa dentro do espaço público, né? Acho que é muito bom enfatizar isso, né, comunidade externa além da comunidade interna, e também sobre a questão da segurança, né, do patrimônio e das pessoas que frequentam o TF. Uhum. Bom, olha só, pelos relatos que a gente teve, a instrução normativa ela foi colocada pelo professor Moselli, mas naquele momento, eu me lembro bem, os diretórios foram chamados para olhar a instrução, dar sugestões. Não foi após a aprovação, a gente teve acesso. Mas teve. Talvez assim, na ânsia de querer resolver o problema, naquele primeiro momento talvez ele não tenha, mas depois ele chamou. Sim. O pessoal foi ouvido. No processo de construção do regulamento não teve. Mas assim, a instrução normativa ela não restringe o acesso. Ela foi no sentido de dar mais segurança para o campus. Hoje todos os alunos têm acesso à sala 24 horas, eu estou falando. Sim, mas justamente. Todos têm. Logo após a regulamentação dessa instrução normativa, aconteceram situações que levaram a gente a dialogar um pouco em cima do regulamento para ficar um pouco mais claro, né? Porque a gente sabe, né, inclusive a gente estava discutindo sobre isso, né, nós dois estávamos nessas reuniões, que teve a necessidade de a gente esclarecer alguns pontos que eram muito rígidos no regulamento entre a direção e isso acabou sendo acertado. Exatamente. Foi o que se deu depois, né? Foi feita uma correção, né? A gente adequou. Teve algum caso isolado aí de algum problema que houve, né? Mas acho que foram poucos, né? Hoje o aluno que apresenta o crachá, ele pode entrar normalmente, não tem problema nenhum. A gente se esforçou, inclusive, de regularizar o acesso lá embaixo, colocando um sistema de bottom para que vocês pudessem acessar lá por baixo. E a ideia é, de repente, ampliar isso, colocar o acesso por bottom. Está dando certo, não está? Funcionou bem, todo mundo está conseguindo acessar lá por baixo. De repente, colocar aqui em cima também, pelo bloco, onde tem o bloco P ali, tem aquele portão, é uma outra forma de acesso, ou até perto do Ninho dos Pardais, do outro lado, também dá para fazer o sistema de bottom lá, para facilitar o acesso para os alunos, né? Então, isso é possível a gente fazer, sabe? São coisas que vai melhorar o acesso ao campus, né? Esses problemas que houveram, acho que foram pontuais, né? A instrução era no sentido de preservar o patrimônio também da universidade. Existe uma ideia
de se você colocar em ambientes que têm acesso restrito, alguns laboratórios que têm que estar controlados, né? Mesmo as salas de aula, né, que às vezes tem lá os equipamentos, né, os projetores, né, os computadores são usados, um sistema de acesso eletrônico por impressão digital. Curitiba já faz isso. A gente está com um estudo para de repente implantar isso. A gente cadastrar as pessoas que têm acesso àquele ambiente, dar mais segurança. Justamente esse é o ponto da pergunta, né? Porque esse regulamento, né, acho que ficou claro tanto na pergunta e depois na resposta do senhor, que né, ele foi se resolvendo, os problemas foram se resolvendo após uma discussão, né? Mas o ponto é, esse regulamento ele parte de um conceito, de uma ideia de segurança, de uma ideia de acesso ao campus. Então, a gente nós queremos saber, no caso, né, se o senhor venha a ser eleito, qual é esse mesmo conceito que é o trabalho que vai ser feito em relação à segurança? Então, se vocês chegarem à conclusão que a instrução normativa precisa ser revista, podemos lá de imediato colocar em discussão. O movimento estudantil pode pegar lá a instrução normativa e colocar sugestões e a gente, de repente, reavaliar isso. Justo. Adequar os interesses que vocês de repente estão buscando. Mas entenda que o ponto, né, não é propriamente o regulamento, mas ele é baseado numa ideia de como a universidade deve se comportar para ter o acesso da comunidade externa, comunidade interna, como controlar isso, né? Ele tem ele parte de uma posição, né, tipo, uma visão em relação a isso, né? E aí o ponto queria que o senhor esclarecesse um pouco a sua visão. A universidade é acesso pública. Sim. A gente tem um acesso controlado, uma questão de segurança. Obviamente, né, tem uma sugestão que o movimento estudantil trouxe, de colocar um programa de visitação da comunidade aqui no campus. Acho que a gente pode implantar isso, para aproximar mais a comunidade, para que eles possam conhecer, né, os ambientes. Não vejo problema, a gente tem que só ter uns cuidados, né, de segurança que é normal em qualquer instituição. Uma coisa que a gente, né, logo que vocês passaram a questão do uso dos ambientes, né? Recentemente a gente fez uma reunião para voltar, né, o acesso à quadra lá até 1h da manhã. Isso voltou, a gente conversou com a professora Sônia, isso foi ajustado, né, ampliou os horários no sábado, no domingo, né, para poder atender aí as demandas dos estudantes. Né? Certo. Mas existe uma ideia de ampliar o acesso, e o que a gente puder fazer, né, que vai realmente atender aí a questão de acessibilidade, né, e protegendo o patrimônio também, a gente pode fazer. Sim. Só para esclarecer um pouco, mas então em relação à comunidade externa, né, da interpretação que eu tive da resposta do senhor, a ideia é que a gente crie mecanismos para esse acesso. A gente tente normatizar esse processo, então a gente não vai enxergar a comunidade interna da mesma maneira que a gente enxerga a comunidade externa. Vai ser um tratamento diferenciado nesse sentido? Não, é um órgão público, né? O acesso a universidade é aberta. Né? A gente faz um controle de acesso por uma questão de segurança. Então, quando se a pessoa, um grupo da comunidade quer visitar, a gente pode ter nesse programa de visitação uma programação de visitas. Não dá para vir todo mundo de uma vez só, você tem que organizar isso. É uma questão só de ajuste, de organização, não há diferença. Qualquer pessoa pode acessar o campus. Desde que se identifique lá como visitante, na portaria, ela vai ter acesso. É que, da maneira que eu interpretei a resposta do senhor, né, posso estar equivocado, mas subentende que a comunidade ela é bem-vinda, mas desde que exista um calendário de atividades que ela possa desempenhar. Qualquer cidadão pode chegar aqui na universidade a qualquer momento e visitar a universidade, não tem essa restrição. Com o regulamento não, né? O novo regulamento nos finais de semana. Não, o regulamento mas é questão de... Tem que seguir um protocolo, né? Entregar 3 dias de antecedência para poder acessar. Mas a sala 24 horas, os alunos acessam da meia-noite às 7 da manhã. Mas a comunidade externa... Mas não tem ninguém aqui na universidade, só os vigilantes. Mas os finais de semana, por exemplo? Finais de semana, sábado e domingo, o regulamento ele funciona da mesma maneira que ele funciona. Mas quando uma entidade solicita o uso do campo, a gente está sempre liberando. Sim, é isso que eu só queria esclarecer isso. Existe tem que a ter necessidade desse mecanismo. Tem que ter um controle, né? De você poder reservar os ambientes, né? Não dá para deixar totalmente livre, assim, né? No sentido de que você tem que ter no final de semana, nós não temos servidores aqui. Certo. Né? Então, aí a gente faz essa programação. Sim, é porque o senhor o campo, né, a comunidade usa para caminhadas,
liberado, não tem problema nenhum. É que o senhor citou, por exemplo, né, um outro exemplo de enxergar a acessibilidade, como foi o caso de fazer uma segurança para os laboratórios, né, de certa forma. Eles são ambientes mais restritos. Né? Exatamente. Então, é uma visão diferente daquela do regulamento, por exemplo, que você delimita essa segurança mais para os laboratórios e acaba tornando mais acessíveis os outros espaços. Então, os mecanismos que eu estou colocando, eles começam a ficar menos burocráticos para os outros espaços, entendeu? Essa é o ponto da questão. Se puder... Né? Qual é a percepção, qual que é o modelo de acesso ao campus que o professor enxerga como possível para a gestão, entendeu? A gente pode até, de repente não está muito claro, né, colocar em discussão. Ouvir a opinião de vocês, dos professores, dos servidores, a gente tem algumas ideias, de repente se não está adequado, como é que pode ser então? Qual é a proposta do movimento estudantil para a gente fazer uma mudança que seja plausível, que seja possível de implementar e que vai preservar o patrimônio, que vai melhorar a imagem do campus na comunidade? Eu acho que isso é importante. Então, nesse sentido, a gente está aberto a ouvir. A partir do momento que a gente assumir o campus, se a gente chegar lá, colocar em discussão. Né? A gente pode fazer um estudo sobre isso. Né? Houve agora um problema com os animais no campus. Né? A gente está pensando já em formar uma comissão. Isso foi assunto da reunião de direção, para que a gente pudesse formar uma comissão para ver qual a melhor forma de resolver o problema. Né? De repente, fazer uma feira de adoção na comunidade, para poder acolher os animais que estão aqui, algumas orientações, né, de higiene, resolver o problema do bebedouro lá, colocar um suporte, levantar para evitar, né, o que aconteceu. Né? Isso a gente pode fazer. Né? E ouvir vocês também, quais as ideias, como é que a gente pode, de repente, uma ONG nos ajudar aí a dar um destino para os animais. Enfim, né, efetivar a gestão participativa. O que né? vocês podem sugerir em cima disso? Né? Então, a comissão vai ser formada para tratar desse tema. Inclusive, nós vamos convidar 2 alunos aí, vocês podem estar vendo quem poderia participar dessa comissão, passar para o gabinete, para vocês poderem participar. Que é uma coisa que é um problema já que vem acontecendo há algum tempo, né? E a gente vê o que a gente pode fazer, né? Então, tratar essa questão de uma forma bem tranquila. Com certeza. Então, qualquer problema nesse sentido, e não está falando aí da questão do acesso ao campus, se de repente não está legal, o que precisa melhorar? Nesse sentido, a gente coloca, apresenta as propostas para a gente, vamos estudar o que pode ser feito, né, e ver com o nosso sistema dos vigilantes, né, o pessoal que cuida do campus, né, como é que a gente pode tratar essa questão. Acho que é importante a gente ampliar os espaços democráticos e ouvir mais. Com certeza. Então, nesse sentido, né, renovo aqui o meu compromisso, né, de fazer essa gestão realmente de portas abertas. Né? E como eu já trabalhei muito com essa questão empreendedora, isso é possível de ser feito. Porque não é fácil uma coisa você falar que vai ser democrático, porque dá trabalho ser democrático. Com certeza. Né? Dá muito trabalho. Né? E a gente fez várias ações na Antigrade nesse sentido. Então eu estou disposto a isso. Né? Se a gente puder amadurecer aí, e vocês terem um espaço mais tranquilo para estudar, e a gente está sempre investindo aí na questão do auxílio estudantil, para ajudar os estudantes. Os eventos que vocês precisam, ano passado teve um evento lá no movimento estudantil, a gente participou com vocês, arrumamos os alojamentos, o que vocês precisaram, né? Nesse sentido a gente vai estar mantendo isso. Né? Então a gestão que entrou é uma gestão interina para acertar os problemas do campus, entendeu? E a gente começou já a adotar um novo modelo. Né? Talvez às vezes as informações não chegam, né? Houve alguns problemas aí, mas também, Diego, a gente está aprendendo. Com certeza. Né? Apesar da nossa experiência aí que a gente coloca, não tem muito a aprender. Né? A primeira vez que eu assumi um cargo de direção foi agora há 1 ano. Eu sempre trabalhei como professor, nunca tive cargo de ponta como foi agora esse primeiro ano. Né? Então eu estou aprendendo ainda a ser diretor. Né? Eu acho que a pirâmide do diretor tem que estar invertida, porque o diretor ele tem que ser um líder para dar vazão às necessidades dos grupos e não às necessidades pessoais. Então nesse sentido eu tenho essa consciência de que um bom diretor tem que pensar no servidor, na qualidade de vida no trabalho e na qualidade de vida dos estudantes.
porque vocês aqui estão vindo para cá, prestigiam a nossa região, né? E a gente tem que acolhê-los com muito carinho e é isso que a gente vai fazer. Com certeza, professor. Espero que eu tenha respondido aí com certeza as questões. Só também deixando espaço, professor, caso o senhor tenha mais algum comentário que o senhor queira fazer, algum ponto que não foi levantado pelas perguntas. Olha, a gente está num processo democrático, acho que é muito maduro isso, ouvir as propostas dos outros candidatos. A gente, caso a gente realmente chegue na gestão, ouvir as outras propostas também, aquilo que for salutar, que vai agregar, nós podemos também compor, sabe? Eu acho que é importante, as candidaturas são bem maduras, né? O senhor Wagner, o senhor Shigemoto, a gente tem conversado, manter um bom nível na campanha, né? Eu acho que isso é importante, é um amadurecimento da nossa universidade. A gente pode crescer muito trabalhando juntos. Porque, gente, isso aqui, 2 semanas passou esse tempo aí, a gente vai estar de novo batalhando aí pela nossa universidade, independente de quem for eleito, né? A gente vai estar junto trabalhando, né? Com certeza. Então esse que é o espírito aí, eu acho que é um momento muito rico e a gente tem que aproveitar esse momento, né, para colocar as ideias, ouvir as propostas, sabe, deixar as pessoas mais à vontade, tá num ambiente bem maduro, né? A gente tem que estar evoluindo para isso. Complementando a fala do professor, eu acho que, né, já para a gente vai caminhar para o encerramento, acho que é muito importante a gente compreender, né, que a universidade, né, é um espaço para a gente fazer a política de fato, aquela política que a gente gostaria de ver nas nossas esferas. Exatamente. E aqui também existe diferença, né, professor? Que nem, né, eu como movimento estudantil hoje, no caso como presidente do DCE, mas após o fim do meu mandato ainda continuo parte do movimento estudantil, por definição, você sempre oposição a qualquer direção que venha ocupar, né, esse espaço, né, porque esse é o papel do movimento estudantil. Mas essa oposição, ela é uma oposição diferente do que a gente está acostumado a ver, né? É uma oposição, né, responsável, né? A gente está aqui, por exemplo, nesse processo de entrevista, às vezes eu posso ter pressionado um pouco o professor para responder alguma coisa com mais clareza, ou o contrário também, mas esse é o papel de vocês. É o nosso papel de construir em conjunto a universidade, né, professor? Então, né, não faria sentido nenhum aqui, né, eu me colocar como oposição professor e se você eleito eu me distanciar, né? Então isso fica até um recado, não só para as pessoas, para os candidatos, acho que para o nosso universo aqui, né, dentro da universidade como um todo, que aqui a oposição é muito distinta, né? Aqui, como o senhor falou, dia 13 de abril eu continuo sendo estudante, o professor continua sendo professor e nós vamos ter que lidar entre a gente para resolver os problemas que vão estar presentes independente de quem vencer, né? Sem dúvida. Acho que o papel de vocês é importante, o contraponto é importante na gestão, porque a unanimidade é burra. Com certeza. Né? Você tem que ter o contraponto, levantar os problemas, sabe, trazer para a gente soluções, né? E o papel do gestor é ouvir isso, né? Legitimar o que pode ser feito, buscar os recursos, e tenho certeza que a gente vai batalhar nesse sentido. Com certeza. E fique tranquilo, cara, a gente está aqui para responder mesmo, sabe? A minha esposa até brinca comigo, né? Agora você colocou a cara lá, aguenta, né? Deu a cara tapa, agora aguenta. Porque mexe com a família da gente, mexe com tudo, né? Mas acho que a gente não pode fugir disso. Exatamente. Né? Eu acho assim, eu não tenho perfil de político, né? Só que assim, a gente é governado por políticos, né? Então a gente nunca deve se omitir na política. Por mais que a política seja todo esse problema que a gente está vendo aí, se a gente se omitir, a gente vai ser governado pelos políticos que querem tomar vantagem nas coisas. Então a gente tem que assumir as posições, né? Os estudantes aí que às vezes pensam futuramente aí no progresso do nosso país, pensar nisso. A gente não pode se omitir. Né? Então nesse sentido eu estou fazendo um esforço, né, de colocar minha candidatura aqui, porque eu não sou político. Né? Eu sou muito técnico e administrativo, eu sou um gestor. Né? E a gente tem que passar pelo processo eleitoral e eu acho que é um amadurecimento. Né? Porque o profissional, ele se forma na base técnica, né? Você tem que ter competência técnica, competência administrativa, competência de relacionamento com as pessoas e competência política. Então a gente tem que desenvolver esse lado também. Com certeza. Então, aí, nesse sentido, assim, são as dimensões profissionais, né? Os estudantes têm que ter, os profissionais têm que ter e buscar isso constantemente. Quanto mais isso é presente na universidade, a gente vai vendo a universidade se concretizando de fato. Né? Sim.
E, enfim, né, para encerrar então, só queria deixar alguns comentários, né, alguns pontos. Primeiramente pedir desculpa pelo um pouco a falta de jeito aí com a live, mas a gente também fez a gravação de toda a entrevista, então a gente vai avaliar caso tenha faltado alguma coisa na live, a gente vai tentar então publicar o vídeo, né? A gente tem um departamento dentro do DCE que é um núcleo de comunicação, que vão estar responsável por isso, e também não só por isso, como eu falei no início, os comentários, né, todos os comentários aí, eles vão ser analisados pelo nosso departamento de comunicação, e aí vai ser emitido um documento e passado para o professor. Tá bom. E aí fica um compromisso até o 12 de abril a gente ter essas respostas. Tá, professor? A gente vai respondendo as perguntas na medida da gente receber as informações, né, para dar uma resposta para o pessoal. E lembrando mais uma vez que na quinta-feira, às 3h30, a gente vai estar no anfiteatro para uma conversa. Justo. E mais uns outros pontos. Quarta-feira, né, amanhã, às 5h30, tem a Assembleia Geral dos Estudantes. É muito importante porque, de fato, né, o professor Giacometti, como ele disse, ele consultou algumas entidades do movimento estudantil, né, e outros estudantes também que não são organizados, mas que têm uma relevância, né, para falar sobre o assunto, todos nós temos. Os outros candidatos também fizeram isso, mas de certa forma, né, eles não vão conseguir fazer tão bem quanto nós mesmos poderíamos fazer, já que nós vivemos isso, né, na pele, né, durante 7 anos, é a média, né, que temos aí. Enfim, então é muito importante que a gente construa esse caderno de pautas. Então, o link está lá em acesso, possivelmente ele vai ficar até o final do dia de hoje, porque a gente precisa apurar essas pautas para colocar em votação na nossa Assembleia de amanhã, que também é muito importante a presença, para a gente dar legitimidade para essas pautas. Essas pautas vão ser entregues para os candidatos, para que eles, né, possam apreciar e, de repente, né, assumir um compromisso de desempenhar algumas delas. Beleza? Ainda, né, dentro do período de campanha, a gente vai ter também essas entrevistas com os professores Shigemoto e Endo, possivelmente na sexta-feira e segunda-feira, por questões de calendário. E, para finalizar, né, a nossa atuação como movimento estudantil e com a ajuda do sindicato dos técnicos e alguns professores, nós vamos finalizar essa nossa atuação com o debate no dia 4 de abril, se eu não estou enganado, né? 4 de abril, às 5h30, também no anfiteatro. Tudo bem? Então, esses são os recados. Eu queria agradecer imensamente ao professor aí pela hombridade da entrevista, né, e a clareza também para tratar dos pontos, acho que ficou muito claro. Agradecer também, enfim, por, né, tudo que tem sendo feito, né, em relação à discussão dentro da universidade, e dizer que o movimento estudantil está sempre aberto, né, como a gente sempre foi, para possíveis discussões aí, professor. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui podendo passar essas mensagens para vocês, e é um prazer poder contribuir aí com o processo democrático. Tá? Eu agradeço mesmo o empenho de vocês pela organização desse evento, né, e parabéns aí pela organização. Nossa, professor. Obrigado. Obrigado, gente. E aí, professor? Nossa. Bridinha, né? Você.